meus amigos Dascalos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Enem Power para falar de algo também, ó, interessantíssimo. Uma das propriedades periódicas mais importantes que existe, que é a energia de ionização. Roda a vinheta. Galerinha, a energia de ionização é uma propriedade periódica das mais importantes. Com certeza, ela é uma das que mais aparece em provas. E no Enem, e também em alguns vestibulares, sempre tem uma questão envolvendo essa propriedade, que também pode ser chamada de potencial de ionização. Então, energia de ionização e potencial de ionização é a mesma coisa. Ô Fred, mas e aí, cara? O que é essa história? Para que serve essa tal energia de ionização? Turminha, de uma forma bem simples, eu quero que você entenda o seguinte. A energia de ionização, vou falar de uma forma narrada e depois eu te mostro aqui o jeito químico, né, de representar isso. A energia de ionização é a energia que você dá ao átomo. Sabe para quê? Para arrancar um elétron dele. Você sabe que um átomo é constituído de núcleo, que é positivo, e a eletrosfera tem os elétrons, que são negativos. E existe uma atração, né? Uma atração eletrostática entre o núcleo e os elétrons. Positivo e negativo se atraem, e essa atração, por ser uma atração eletrostática, depende da distância, né? Quanto mais longe esse elétron estiver do núcleo, poxa, é óbvio que a influência dessa força eletrostática será menor. É como se fosse um ímã e uma moeda. Quando mais longe você deixa a moeda do ímã, menos existe atração ímã-moeda. Então, a relação aqui é a mesma. Quanto mais longe um elétron estiver do núcleo, é muito mais fácil de eu arrancar esse elétron ali desse átomo. Porque se o elétron está longe do núcleo, você vai perceber que essa distância vai atrapalhar um pouquinho essa atração, né? A força eletrostática depende da distância. Enfim, veja bem, energia de ionização, eu dou energia para o átomo e ao dar essa energia eu consigo arrancar o elétron mais externo dele. Eu começo pelos mais externos, eu posso depois ir arrancando um por um, mas é muito mais fácil arrancar o elétron mais externo, porque é justamente ele que está mais longe do núcleo. É óbvio, galera, se eu arranquei esse elétron, dei energia. Essa energia se chama energia de ionização. Se eu dei energia e arranquei um elétron, é claro que esse átomo que antes era neutro, agora se transformará em um cátion, que é um íon positivo. Então veja bem, ó, eu tenho um átomo neutro, isolado, no estado gasoso, é uma forma de padronizar, tá, a energia de ionização. Então eu tenho um átomo isolado no estado gasoso e eu estou fornecendo para ele uma energia. Galera, se eu estou fornecendo, a dica é um processo endotérmico. Eu estou dando energia, o átomo está o quê? Está recebendo essa energia. Então é um processo endotérmico. A energia de ionização é um processo endotérmico. Se eu fosse medir aqui o ΔH dessa situação aqui, eu teria um ΔH positivo. Então eu estou dando energia para um átomo. E este átomo está deixando eu levar embora um elétron dele. Então eu dei energia para vencer uma energia maior que essa atração núcleo-elétron, venci essa atração e levei o elétron para mim. E o que acontece? O átomo se transformou em um cátion. Toda vez que acontece essa ideia de potencial ou energia de ionização, nós estaremos formando um cátion. E aqui formou um cátion monovalente porque eu tirei um elétron só. Se eu vier aqui, pegar esse cátion monovalente, dar mais energia para tirar outro elétron, ele vai se transformar em mais dois. E quantos elétrons ele perder, será a sua carga positiva. Agora, galera, a ideia que você tem que pôr na sua cabeça é que a energia de ionização é inversamente proporcional ao raio. Por quê? Galera, o raio é o tamanho do átomo. É a distância do núcleo a esse elétron.
Então, se você pegar dois átomos, imagine que aqui eu representei dois átomos que está de uma forma bem simples, e você percebe na hora que existe um maior do que o outro, né? A distância do núcleo para esse elétron que está na terceira camada, então esse átomo tem 3 camadas, né? Então se ele tem 3 camadas, ele está no terceiro período da tabela periódica. O número de camadas é o número de períodos, né? Esse átomo aqui tem 2 camadas apenas, está no segundo período da tabela periódica, e cada um deles tem um elétron na última camada. Estou representando apenas o elétron da última camada. Pô, se tem um elétron da última camada, né, galera? Nós temos ali elementos da família 1A. Só para a gente ilustrar, tá? Agora, veja bem, CA você acha, o que você acha? É mais fácil retirar este elétron desse primeiro átomo, né? Arrancar esse elétron, ou arrancar esse elétron desse segundo átomo? Galera, do primeiro átomo é mais fácil. Mas, Fred, por quê? Porque esse aqui, cara, está muito perto do núcleo. Então, essa atração aqui ela é maior. Cara, se essa atração aqui é maior, para eu arrancar esse elétron, poxa, eu vou ter que, botar energia, né, colocar energia para eu arrancar esse elétron. Por isso que nós falamos, se o raio é pequeno, a energia que você usa para retirar esse elétron é grande. Essa energia se chama energia de ionização. É inversamente proporcional. Se o raio é maior, é mais fácil. Se é mais fácil, eu preciso dar uma energia menor, não preciso, né, me esforçar tanto. Aquilo que é fácil, eu não preciso de esforçar tanto. Então, dei uma energia, tirei ali esses elétrons. Galera, aí você começa a entender o porquê que os metais gostam de doar elétrons. Porque os metais, eles são grandes. Se você for comparar metal e ametal, os metais são maiores do que os ametais. Isso faz que, como os metais são grandes, fique fácil deles doarem elétrons. A energia para eu arrancar um elétron é uma energia muito pequena. A energia de ionização é muito pequena. Por isso que os metais doam elétrons, claro, transformando-se em cátions. Ok? Entenderam, lembraram o que é uma energia de ionização, potencial de ionização? Vem aqui comigo para a gente dar uma ilustrada para ficar ainda melhor. Olha só. Galera, primeira coisa que você tem que tomar cuidado. Quando eu falo de energia de ionização, eu estou falando de um grupo, né? Essa propriedade faz parte de um grupo maior, que são as propriedades periódicas. Existem várias propriedades que são periódicas, como raio, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, densidade, volume atômico, ponto de fusão, várias propriedades periódicas. Mas, enfim, por que algumas propriedades são classificadas em periódicas? O que vem a ser essa situação? O que vem a ser isso? Tá? Então, turminha, preste atenção no que eu vou te falar. Aqui eu coloquei para você um gráfico, tá? E esse gráfico eu coloquei uma propriedade que, no caso, é o raio atômico, o tamanho do átomo. E eu plotei aqui um gráfico em função do número atômico. Toda vez que eu colocar para você um gráfico de uma qualquer característica e, em função do número atômico, esse gráfico dá esse zigue-zague, né? Ou seja, hora aumentar, hora diminuir, hora aumentar, hora diminuir, e assim, né, sucessivamente, você estará diante de uma propriedade dita periódica. Isso é uma propriedade periódica. A definição de propriedade periódica é essa. É aquela que vai variar, né, hora aumentando, hora diminuindo, em função do número atômico. Agora, gente, existem outras propriedades que são aperiódicas, ou seja, não são periódicas. Se você pegar uma característica qualquer e você perceber que ou ela só aumenta ou ela só diminui em função do número atômico, você está diante de uma propriedade que não é periódica. Tá? A massa atômica, por exemplo, é uma propriedade que não é periódica. Porque quando você aumenta o número atômico, consequentemente a massa atômica aumenta junto, né? Já que a massa atômica depende da massa dos prótons, que na verdade é o número atômico. Agora, existem outras características, tá, que podem também diminuir em função do número atômico.
Tá? Então tem que tomar cuidado que, primeiro, entender o que é uma propriedade periódica e o que não é uma propriedade periódica. A energia de ionização, galera, ela é uma propriedade, o quê? Periódica. Fred, como que você sabe? Por quê? Se eu pegar os elementos da tabela periódica, um por um, hidrogênio, hélio, depois pegar lá lítio, boro, ou seja, e pegando a sequência dos números atômicos da tabela periódica e fizer aqui, vou fazer um gráfico. Se eu fizer isso, galera, eu vou ter um gráfico assim. Um gráfico bem peculiar, um gráfico característico de uma propriedade periódica. Então, nesse caso, estou fazendo um gráfico da energia de ionização ou potencial de ionização em função do número atômico, né? Aqui o número atômico. Ou seja, ele vai aumentar, diminuir quando eu aumento o número atômico. Agora, galera, tem que entender também, não só porque a energia de ionização é uma propriedade periódica, você tem que entender o que é energia de ionização. Então, como eu te falei, a energia de ionização é a energia que você fornece ao átomo. Para que você está fornecendo essa energia ao átomo? Para arrancar um elétron mais externo, porque é o mais fácil, tá? Depois que eu arranco ele, ele vai desaparecer do átomo, vai ter outros mais externos que eu posso, né, ir retirando, mas vai ficar cada vez mais difícil. Vê se você concorda comigo. Porque imagina que eu tenho um átomo desse tamanho. Eu vou lá, tiro um elétron dele. O que ele faz? Ele diminui. Se eu arrancar um elétron, um átomo diminui, que você está arrancando um pedaço da eletrosfera. Então o átomo vai diminuir. Para você usar a segunda energia de ionização, ou seja, para tirar o próximo elétron, é mais difícil. Então por isso que a segunda energia de ionização é maior que a primeira energia de ionização. A terceira energia de ionização é maior que a segunda, e assim vai, porque o átomo vai o quê? Cada elétron que você tira, o átomo vai diminuindo. Galera, quimicamente é assim que eu escrevo. Eu tenho aí, por exemplo, um átomo de césio, né, que está aí na família 1A, então ele tem um elétron na última camada. Eu estou fornecendo aqui uma energia, que é chamada de energia de ionização, para arrancar esse elétron. E claro, galera, que se eu fiz isso, se eu conseguir arrancar esse elétron, se eu dei a energia necessária para isso, eu estou formando um cátion. Sempre existe aí a formação de um cátion. E não se esqueça que é um processo endotérmico, porque eu estou fornecendo essa energia de ionização para o átomo. O átomo está o quê? Recebendo essa energia de ionização. Agora, galera, como que você pode explicar o porquê que um certo elemento tem a maior ou menor energia de ionização na tabela periódica? É muito importante você ficar de olho nesse diagrama aqui. Através desse diagrama que apareceu para você, eu consigo estabelecer uma ordem de energia de ionização. Perceba que se você pegar um grupo ou família da tabela periódica, que são um total de 18 aí, né? Qualquer grupo ou família que você pegar, a energia de ionização sempre vai crescer da parte de baixo para a parte de cima. Então, por exemplo, eu pego qualquer família. Eu peguei aqui a família 3A. O que significa? Que o boro, como ele está mais em cima em relação ao galho, né, significa que o boro é mais difícil de eu tirar um elétron dele que de eu tirar do galho. Por isso que eu tenho que fornecer mais energia. Então a energia de ionização cresce em qualquer família, de baixo para cima. Sempre quem está mais em cima tem maior energia de ionização, ou seja, mais difícil de eu tirar o elétron. Agora, gente, no mesmo período, a energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita, ok? Em qualquer período, quanto mais à direita, você vai ter um átomo mais difícil de tirar um elétron. Ô Fred, mas por que isso acontece? Por que é da esquerda para a direita e de baixo para cima? Porque, galera, nesse sentido, o raio está diminuindo. Então, se um dia você for explicar para alguém o porquê que tal átomo é mais difícil de arrancar um elétron do que o outro, pense no raio. O tamanho dele faz toda a diferença. Porque o raio, galera, cresce ao contrário. Em uma família, o raio cresce de cima para baixo. Em um período, o raio cresce da direita para a esquerda. Então, na energia de ionização, é o contrário. Qual seria o elemento da tabela periódica que tem a maior energia de ionização de todos? É o hélio. O hélio é o mais difícil de arrancar elétron. É aquele que eu consigo, gente? Pô, eu consigo. No laboratório eu consigo. Pô, Fred, mas o hélio
pô, ele não é um gás nobre, então ele não gosta de perder elétron, mas eu estou no laboratório eu tenho essa possibilidade, tá? Só que eu preciso dar uma energia muito grande. Se eu der uma energia muito grande para o hélio, eu posso sim conseguir arrancar um elétron dele. Tudo certo? Mas é o mais complicado, porque o hélio, gente, além de ser pequeno, ele tem uma estabilidade garantida por ser um gás nobre. Ele tem os 2 elétrons aí na última camada. É o único gás nobre que estabiliza com 2, né? O resto tudo estabiliza com 8. Então, o hélio é o elemento da tabela periódica mais difícil de se arrancar um elétron. Ô Fred, qual que é o mais fácil? O frâncio. O mais fácil é o frâncio. O frâncio é aquele que eu tenho que dar pouquinha energia. Chegar e falar assim, oi, ele já me dá o elétron dele. Tem que dar uma energia muito pequena. Por quê, gente? Pô, o frâncio é um átomo grande. Se ele é um átomo grande, é o maior de toda a tabela periódica, o elétron mais externo está distante do núcleo. Então é assim. É assim que você percebe se um elemento tem maior ou menor energia de ionização. Turmite, olha só. Espero que você tenha realmente entendido, de uma vez por todas, o que é potencial de ionização. Se você percebeu que não é tão difícil, se você percebeu que é fácil fazer a analogia com raio, todas as outras propriedades periódicas você consegue fazer essa analogia também. Então, turminha, não se esqueça de assistir às aulas, ler o e-book, fazer exercício e depois partir para o abraço, tá certo? Espero que eu tenha te ajudado. Não se esqueça de curtir o vídeo, isso é muito importante para a gente. Pô, vai lá, se inscreva no canal, porque também é importante tanto para a gente, tanto para vocês, porque vai pintar um vídeo bacana aí que você precisa, que vai garantir a sua entrada na faculdade, no curso que você deseja. Poxa, isso é felicidade demais, não é não? Então, galera, um abraço, fiquem com Deus e se ligue no Dascalos!